Ok. Eu vou compartilhar aqui um material para fazer a apresentação e aí darei início à apresentação da aula, ok? Bom, como vocês viram, né, ao longo da aula 2, nessa segunda aula da disciplina de comportamento organizacional, a gente trabalhou um pouco os conceitos de conflito organizacional e negociação. Por que isso? Porque lá na primeira aula a gente falou sobre análise do comportamento organizacional, né, nas empresas, né, e a importância que ele tem para a gestão. E um dos fatores bem importantes da análise do comportamento organizacional é justamente a questão do conflito organizacional, do clima organizacional, e a negociação ela entra como uma alternativa para a solução desses conflitos e também para uma boa gestão do comportamento organizacional. Então, nessa aula 2, a gente vai trabalhar essa discussão de conflito organizacional e negociação, principalmente relacionado aos aspectos da negociação, como ser um bom negociador, porque vocês, enquanto tecnólogos em RH, em gestão de pessoas, vocês precisam ter um domínio nessa questão da negociação e é importante que vocês também conheçam algumas regras, algumas características de como fazer essa negociação, tá? Então, por isso que a gente vai trazer esse assunto. A negociação, ela é um processo que surge por conta do conflito organizacional em si. Então, antes da gente falar da negociação, eu gostaria de trazer o que é o conflito organizacional. O conflito organizacional, ele é um comportamento, né, que ocorre quando alguns grupos organizacionais ou o próprio indivíduo percebe que outros grupos ou outros indivíduos podem impedir a realização das suas metas ou suas expectativas. Então, a gente fala assim de grupos ou de indivíduos porque o conflito pode surgir entre dois indivíduos, por exemplo. E aí aqui eu vou dar um exemplo. A pessoa trabalha e aí ela percebe, ela tem um trabalho a ser realizado, e aí ela percebe que o colega está atrapalhando, está impedindo, está criando empecilhos para ela realizar esse trabalho, para ela atender o objetivo dela. Aí começa a surgir um conflito organizacional. Mas assim, existe uma infinidade de situações que podem levar a um conflito organizacional. Tanto questões relacionadas ao trabalho em si, como questões relacionadas a questões pessoais, objetivos de profissionais, objetivos individuais. Então, são várias as situações que podem levar a um conflito organizacional. E esse conflito, ele está muito relacionado, ela tem uma relação muito grande com as questões de poder e oposição. Por quê? Porque geralmente existe uma briga de poder, existe uma hierarquia de poder nas organizações, e aí isso impacta significativamente nos conflitos organizacionais. Então é importante levar isso em consideração. Ele pode surgir entre indivíduos, grupos da mesma linha ou até entre diferentes níveis da organização. Então, às vezes, pode acontecer um setor entrar em conflito com o outro, ou um nível organizacional entrar em conflito com o seu superior. Então, existe uma infinidade de situações que podem gerar conflito organizacional. E todos esses tipos de conflitos, eles vão impactar na empresa. Então, eles vão gerar um impacto no desempenho da empresa, eles vão gerar um impacto no clima, no comportamento organizacional. Então, por isso que é muito importante a gente levar em consideração a discussão do conflito organizacional. E a melhor forma de resolver o conflito organizacional é a comunicação, é a negociação. Então, aqui a gente vai trabalhar um pouco sobre a negociação. Vocês estão fazendo também a disciplina de desenvolvimento pessoal e profissional e vocês viram que a gente vai trabalhar na segunda aula lá bastante sobre comunicação.
comunicação, motivação, enfim. Então, para não ficar repetitivo e considerando a infinidade de assuntos que a gente tem relacionados ao comportamento organizacional, eu trouxe aqui nessa disciplina muito mais sobre negociação em si, do que sobre a comunicação, tá? Porque uma coisa está relacionada à outra. Então, vamos à negociação, né? A negociação, ela é um processo pelo qual duas ou mais partes, e aí aqui duas ou mais partes pode ser pessoas, grupos, né, enfim, trocam valores entre si e tentam encontrar um meio de concordar sobre ganhos e perdas. Então, a negociação, ela ocorre em vários momentos da nossa vida, não só nas organizações, a gente negocia todos os dias praticamente. Quando não é com os outros, é com a gente mesmo. Então, é um processo realmente de que a gente coloca nossos pontos de vista, coloca os nossos valores, vamos dizer assim, e a outra parte também coloca para a gente tentar encontrar um meio termo que equilibre ganhos e perdas. Ela sempre tem como foco principal um acordo. Então, para que a gente negocia? Para chegar num acordo. Se não for para chegar num acordo, a gente não negocia. E ela é parte integrante da relação de todas as pessoas. Como eu falei, a gente negocia quase todos os dias. A gente negocia com os nossos pais, a gente negocia com os nossos amigos, a gente negocia no nosso trabalho, a gente negocia em vários momentos, não é só no momento lá de comprar alguma coisa. Quando a gente vai combinar com os nossos amigos de sair para fazer alguma coisa, para comer em algum lugar, a gente começa a negociar qual é o melhor lugar. Então, sempre existe esse processo de negociação e ela é parte integrante da nossa vida. Então, é muito importante que a gente saiba negociar. E aí, isso é importante tanto na nossa vida pessoal como profissional. Na vida profissional, ela é um excelente, ela é um importantíssimo assim, instrumento de ação organizacional, porque é a partir da negociação que a gente vai conseguir estabelecer relações profissionais, a gente vai conseguir resolver problemas organizacionais e vamos conseguir resolver o conflito organizacional, tá? Então, por isso é muito importante esse processo de negociação. Então, negociar, aqui trazendo muito mais para a gestão das organizações, para esse ambiente profissional, negociar é a maneira de administrar interesses divergentes em um ambiente de interdependência natural nas organizações, com o objetivo de reduzir as discordâncias e aumentar a convergência e a consonância. O que isso significa? Negociar é uma forma que existe da gente conseguir resolver interesses diferentes dentro de um ambiente que é totalmente interdependente. Então, quando a gente pensa em conflitos entre dois setores, esses dois setores, eles precisam trabalhar juntos, eles são interdependentes, eles são interligados. Então, não dá para cada um puxar para o seu lado. Então, a gente precisa da negociação para a gente conseguir administrar esses interesses diferentes em um ambiente que está interligado, que não tem como separar, com o objetivo de reduzir essas discordâncias e criar um ambiente que todos concordem, que funcione amigavelmente. Então, esse é o conceito de negociação nas organizações. Quais são as principais características de uma negociação? Aqui eu trouxe as 5 principais características, eu vou discutir cada uma delas. A primeira, pelo menos 2 partes devem estar envolvidas. Quando a gente fala pelo menos 2 partes, é justamente pela troca de valores para entrar num acordo de perdas e ganhos. Então, é necessário que 2 partes estejam envolvidas, e essas 2 partes não precisam ser necessariamente 2 pessoas. Podem ser 2 empresas, podem ser 2 grupos. Então, pode ser o nosso lado bonzinho e o nosso lado ruim, né? Pode ser 2 partes. Aquela figurinha que a gente vê sempre assim, o anjinho de um lado e aí do outro lado o lado mal. E aí a gente fica em dúvida, fazendo uma negociação interna. São 2 partes internas que estão envolvidas. Então, a negociação em si, ela precisa sempre ter 2 partes envolvidas. As partes envolvidas, elas têm conflitos de interesses a respeito de um ou mais assuntos. Então, a negociação, ela realmente envolve
esses conflitos de interesse para entrar no acordo. Então, precisa ter conflitos de interesse, porque se os dois concordam, não tem sentido uma negociação. As partes, elas têm que concordar em se dedicar a algum tipo especial de relacionamento voluntário. Então, as duas partes, elas precisam concordar em se dedicar a esse processo de negociação, a se dedicar a esse processo de troca de informação. Porque se não tiver essa concordância, não vai dar certo a negociação, não vai acontecer. A atividade desenvolvida nesse relacionamento envolve a divisão ou troca de um ou mais recursos específicos ou a resolução de um ou mais assuntos de interesses entre as partes. Então, quando a gente fala em negociação, a gente sempre pensa, talvez numa compra. Então, a gente está envolvendo aí uma troca de recursos, né? Você vai comprar um eletrodoméstico e você vai pagar com o seu dinheiro. Então, existe uma troca de recursos. Ou questão de assuntos diferentes. Olha, a gente precisa entrar num acordo do que é certo e o que é errado. Então, ela sempre leva em consideração essa troca, né, de um ou mais recursos ou de assuntos diferentes. Ela é sequencial e não simultânea. O que isso significa? Primeiro, uma das partes apresenta suas propostas. A outra vai avaliar e, em seguida, vai trocar de posição. A outra parte vai apresentar a proposta. E assim vai indo em processo de apresentação de proposta e avaliação. Então, a negociação, ela ocorre dessa forma. Existe sempre a apresentação das propostas e avaliação e essa característica sequencial. Ok? Então, essas são as principais características do processo de negociação. E aí, o processo de negociação, ele tem alguns objetivos, dependendo do tipo de situação envolvida. Então, quando a gente fala em uma negociação interativa, a gente trabalha com a ideia de que estarão envolvidas duas ou mais pessoas, ou duas ou mais empresas, ou dois ou mais grupos. Então, é aquele tipo de negociação que leva em consideração... Aí tem os organizacionais, que eles ocorrem entre organizações. Então, duas organizações começam a negociar por algum assunto ou por alguma compra, por exemplo. Quando a gente vai comprar dos nossos fornecedores, por exemplo, a empresa vai comprar do fornecedor algum produto. Ela vai negociar com uma outra organização. Então, os objetivos são organizacionais, porque eles ocorrem entre organizações. Aí a gente tem os intergrupais, que ocorrem entre grupos, departamentos, setores das organizações, que é aquela situação que eu falei anteriormente. A gente tem dois setores de uma empresa que não concordam com determinada situação e aí eles começam a negociar. Então, os objetivos são intergrupais e essa negociação tem como objetivo chegar num consenso entre esses grupos. E aí os interpessoais, que ocorrem entre os indivíduos ou pessoas com objetivos divergentes. E aí esses interpessoais podem ocorrer dentro de uma organização ou fora também, tá? E aí a gente tem os intraindividuais, que é aquele que eu falei para vocês da figurinha, né? Tem um anjinho, o lado bom e o lado ruim. Que ocorre no nosso interior, sempre que a gente fica em dúvida com relação a alguma situação, eles ocorrem em relação a sentimentos, desejos, motivações. Então, às vezes, assim, eu quero muito emagrecer. Vou dar um exemplo aqui. Eu quero muito emagrecer. Mas eu tô louca para tomar um sorvete. Aí eu começo a negociar internamente. Olha, a minha vontade de tomar o sorvete, ela compensa que eu não vou emagrecer por conta disso? Quais são os prós e os contras? Então, são avaliações intraindividuais. Então, o nosso lado bom, o nosso lado ruim começa a negociar, né? Para chegar num acordo. Esse processo de negociação intraindividual, ele é um processo que, assim, ele é muito importante que a gente tenha, e aí isso está relacionado também à disciplina lá de desenvolvimento pessoal e profissional. A gente tenha autoconhecimento, a gente tenha autocontrole, a gente tenha um domínio disso, porque isso é uma importante habilidade pessoal, porque a gente precisa saber fazer escolhas.
Então, é muito difícil fazer escolhas. E aí, essa nossa habilidade de negociação intraindividual, ela é uma importante habilidade pessoal no nosso desenvolvimento pessoal e profissional também. Então, quando a negociação é intraindividual, os objetivos geralmente eles estão relacionados a essa questão da escolha pessoal, ok? Então, esses são os principais objetivos da negociação em si, de acordo com as suas características. Quais são os principais atores envolvidos numa negociação? A gente tem dois tipos de atores principais, de acordo com a atitude que eles levam, que eles têm em uma negociação. Então, tem dois tipos de atitudes principais. Tem a atitude competitiva e a atitude cooperativa. Os atores que têm uma estratégia, que têm uma atitude competitiva, eles olham para a negociação como um jogo a ser vencido. Então, eles vão usar da negociação, eles vão trabalhar a negociação sempre com o intuito de vencer e que a outra parte vai perder. Sempre vão olhar dessa forma. E aí, para isso, eles vão usar algumas estratégias que para algumas pessoas talvez não estejam certas. Eles vão usar do blefe, eles vão usar da omissão de informações. Então, eles têm essa característica de sempre tentar ganhar e o outro perder. Já os atores que têm uma atitude mais cooperativa, eles tentam se voltar aos interesses dos outros também e avaliar os seus interesses e os dos outros até chegar num consenso, numa relação de que as duas partes vão ganhar. E aí é muito importante que a gente, enquanto negociador, que a gente consiga avaliar a melhor estratégia, porque assim, se a gente adotar uma postura competitiva, a gente vai acabar criando um ambiente talvez não tão legal, que isso não vai gerar facilidades para relacionamentos posteriores. Agora, se a gente criar um ambiente mais cooperativo, a gente vai ter uma facilidade para relacionamentos posteriores, que a gente vai ver mais para frente. Então, é importante a gente sempre avaliar a melhor estratégia. E aí, quando a gente vai fazer essa negociação, a gente precisa olhar para o outro e ver como que o outro está lidando com isso. Porque se a gente tem uma atitude cooperativa e o outro está tendo uma atitude competitiva, talvez a gente não tenha tanta facilidade nesse processo de negociação. Tá? Então, é importante a gente sempre olhar qual que é a característica do negociador oponente, vamos dizer assim. Tá? Então, os principais atores, eles se dividem nesse tipo de característica. Então, o que é importante para a gente, enquanto negociador, além de saber qual a melhor estratégia, a gente precisa ter algumas habilidades, né? Então, para a gente conseguir chegar ao nosso objetivo. Então, a gente precisa saber estabelecidos objetivos bem ordenados. O que a gente pretende com essa negociação? A gente precisa fazer esse estabelecimento de objetivos antes para a gente conseguir saber o que a gente pretende, até onde a gente pode ir numa negociação. A gente precisa separar as pessoas dos problemas. Então, a gente está tendo um problema, a gente quer negociar. A gente não pode levar para o lado pessoal. Então, a gente precisa discutir o problema. A gente precisa negociar o problema e não a pessoa. Então, é importante fazer essa separação. A gente precisa focalizar os interesses e não as posições. Eu estou negociando com o meu chefe. Tá, vamos negociar os interesses e não as posições de quem ele é meu chefe, eu não posso falar, eu não posso negociar, porque. Né? Então, assim, sempre focalizar os interesses envolvidos. Eu preciso pensar em uma infinidade de opções para que todos tenham ganhos nessa negociação. Então, eu preciso inventar algumas opções para negociar, para poder dar opção, né? Porque se eu chegar para uma negociação e falar assim, eu quero tal coisa, aí o outro negociador fala, não, tal coisa não vai dar certo. Então, assim,
quais são as opções que eu estou dando? Então, quando eu vou comprar alguma coisa, por exemplo, chego lá e aí o preço é, sei lá, o preço é R$ 1.000. Aí você tem, sei lá, R$ 900 para pagar. Aí você chega e fala assim, não, eu quero comprar por R$ 900. Aí a pessoa fala, não, R$ 900 não dá. O meu preço é R$ 1.000. Aí você começa a apresentar opções. Olha, é R$ 1.000 no, sei lá, no cartão, no crédito. Não, mas eu quero pagar à vista. Não, mas aí fica tanto, aí a pessoa vai diminuir um pouquinho. Não, eu posso fazer isso. Aí você fala assim, não, mas eu posso pagar, sei lá, no dinheiro. Você não vai ter a taxa do cartão, né? Então, assim, você começa a apresentar opções para aquela pessoa de forma que ambos tenham ganhos. E não você bater, olha, eu quero pagar R$ 900 e eu quero pagar no cartão, no crédito, enfim. E pronto. Eu quero ter um ganho mútuo, eu quero ter um ganho e a pessoa não ter. Então é importante você trazer várias opções para você gerar ganhos para as duas partes. É importante você utilizar critérios objetivos para a negociação. Então você precisa apresentar, você precisa ter critérios objetivos e apresentar critérios objetivos. Então, assim, olha, o que para mim é aceitável, o que não é? O que para mim é o que eu quero, o que não é? Então é importante você fazer essa negociação e você ter esses critérios objetivos. E o mais importante de tudo é você focar sempre no ganhar-ganhar. O que isso significa? Que as duas partes vão ganhar. Porque se você foca só em você ganhar, provavelmente a sua negociação não vai dar certo. Então, apesar dos negociadores do tipo competitivos, eles terem essa visão, a dificuldade na negociação ela é muito maior. Então, é sempre importante você focar nesse ganhar-ganhar. Olha, o que eu posso ceder, o que eu quero ganhar, o que eu posso ceder, o que a outra pessoa precisa ganhar. Então, você precisa olhar os interesses das duas partes, ok? E aí, aqui, eu falei um pouquinho sobre os tipos de negociadores, que são os competitivos e os cooperativos, e aqui eu trouxe um pouquinho de como agem os negociadores, algumas características, que assim, alguns autores, eles trazem essa discussão de nomenclatura mesmo, de como que eu posso classificar cada negociador. E aí, uma das abordagens traz uma discussão, traz uma classificação em 4 tipos. O primeiro tipo é o competidor individual. O que esse competidor individual faz? Ele sempre entra numa negociação empenhado, ele tem um forte empenho em atender os seus objetivos. Ele vai pensar sempre em atender os seus objetivos, independente do objetivo do outro. O competidor traidor, ele recebe esse nome porque ele tem um empenho muito grande em atender os objetivos do outro. Em vez de focar nos seus objetivos, ele foca no objetivo do outro. Então, é um tipo de negociador que geralmente vai sair perdendo. E aí, por isso que ele é classificado como traidor. O negociador covarde, e aí aqui poderia dizer que tem muitos negociadores que são desse tipo, que são negociadores que não têm empenho para nenhum lado. Então, ele não está empenhado em negociar para os seus objetivos e também não está empenhado para atender os objetivos do outro. É um tipo de negociador que entra na negociação porque tem que entrar. Ele não tem empenho nenhum em resolver. Então, esse é o tipo covarde. E aí, o tipo racional, que é um tipo que busca o ganha-ganha, que busca atender o objetivo de ambas as partes, que tenta de todas as formas atender os objetivos das duas partes. Que é o que seria o considerado ideal para que é o que a gente deveria ser, né? Que é o tipo de negociador que a gente deveria ser em todas as instâncias da nossa vida. Além dessas aqui,
Tem uma outra abordagem, né, que traz algumas classificações, mas são muito similares. Então, por exemplo, tem a classificação do competidor guerreiro. Ele é o competidor individual, que tem empenho em seus objetivos sobre qualquer situação. Ele vai sempre buscar os seus objetivos. Aí a gente tem o mártir, que é o covarde, que não busca para nenhum lado, que fica naquela situação assim de, ok, não vou fazer muito esforço. E a gente tem o conselheiro e o diplomata, que são uma mistura do que forma o racional, que busca esse objetivo dos dois. E aí, nesse tipo de classificação, ele não tem o traidor, ele não faz uma previsão da existência do traidor, porque chega a ser meio absurdo. Eu vou entrar numa negociação para o outro ganhar. Então, por que eu vou entrar na negociação? Mas uma abordagem tem essa figura, porque a gente sabe que pode existir, e a outra abordagem nem tem. Tá? Então, essas são classificações dos tipos de negociadores. Como eu falei para vocês, as estratégias elas podem ser competitivas e cooperativas. Quando a gente tem uma negociação com estratégia competitiva, o objetivo é extrair o máximo de benefícios mantendo um equilíbrio. Nem sempre, quando a gente pensa numa negociação competitiva, a gente está pensando num conflito, num embate. Não é isso. A gente está pensando em extrair o máximo de benefícios daquela negociação para o nosso lado. Nesse tipo de negociação, os negociadores, em geral, eles abrem mão de um relacionamento futuro. O que isso significa? Olha, eu quero ganhar tudo que eu puder nessa negociação, sem pensar que futuramente eu posso ter que negociar com essa pessoa de novo. Então, eu vou usar de algumas ferramentas, como a omissão, o blefe, né? Eu vou tentar esconder informações. Então, ele é um tipo de negociação que para algumas pessoas não é aceito, para outras são. Tem algumas pessoas que olham para esse tipo de negociação utilizando omissão, blefe, mentira, essas coisas, como aceitável. Ok, no processo de negociação tudo vale. Então, eles olham para esse tipo de situação como um processo especial de relacionamento. Apesar na vida pessoal, na vida fora da negociação, a omissão, o blefe, a mentira serem considerados errados, algumas pessoas entendem que no processo de negociação isso é considerado certo e tudo vale. Tá? Então, entendem que a negociação é um processo especial de relacionamento e que por isso a gente não precisa ter esse excesso de cuidados, né, com relação a esse tipo de comportamento. E aí, é importante que quando a gente vai fazer uma negociação, a gente esteja preparado para isso. Porque pode ser que para a gente não é aceitável a mentira, o blefe, né, a omissão. Mas para outra pessoa pode ser. Então, a gente precisa estar preparado para a gente lidar com essa situação se acontecer. Tá? E aí, nesse tipo de negociação competitiva, existe uma influência muito grande das relações de poder, que geralmente quem tem mais poder acaba tendo um benefício nesse tipo de negociação. Tá? Então, nesse tipo de negociação, que é a competitiva, as relações de poder elas exercem uma influência importante. Agora, na negociação cooperativa, como eu já falei, a busca sempre é o ganha-ganha. Então, sempre os negociadores vão tentar encontrar alternativas que são benéficas para os dois lados. E aí, esse tipo de negociação ele é muito importante, principalmente quando a gente quer ter um bom relacionamento futuro. Então, por exemplo, quando eu vou comprar de um fornecedor meu um produto e eu pretendo continuar comprando desse fornecedor, eu preciso fazer uma negociação cooperativa que os dois lados vão ganhar, para que a gente mantenha um relacionamento futuro, que a gente consiga fazer negociações futuras. Porque se eu tiver uma postura competitiva e a outra parte perceber
que eu estou usando de omissão, que eu estou usando de blefe, de mentira, provavelmente eu não vou mais ter relacionamento futuro com essa empresa, por exemplo. Então, é sempre importante levar em consideração isso. Eu quero ter um relacionamento futuro, então eu preciso entrar num acordo que seja benéfico para ambos. Nesse tipo de negociação, é uma negociação transparente, é uma negociação que a gente compartilha riscos. É importante que tenha relações de confiança, né? As relações de confiança elas são maiores e as informações elas são utilizadas como ferramentas para encontrar alternativas e não como armas. Então é importante levar isso em consideração. Na negociação cooperativa, quando a gente pensa em ambos os lados ganharem, a gente precisa ser transparente, apresentar os dados, apresentar as informações, de forma que a gente consiga encontrar um consenso, tá? Não é uma competição, é uma cooperação. Então, esse tipo de processo de negociação, ele precisa ter, além disso, ele precisa ter criatividade na solução das divergências e controle emocional. Por quê? Mesmo sendo uma relação cooperativa, vai ter diferenças, vai ter divergências entre objetivos. Então, a gente precisa entrar num consenso para diminuir essas divergências. A gente precisa ter criatividade para encontrar alternativas. E, além disso, quando a gente escutar algo que a gente não gosta, ou quando a gente receber uma proposta que não é agradável, a gente precisa ter controle emocional para saber lidar com isso. Porque a negociação cooperativa, ela exige que você tenha habilidades, respeito no trato com a outra parte para que isso não vire um conflito, tá? Então, esse é um processo de negociação cooperativa. Como que ocorre o processo de negociação? O processo de negociação ele passa por algumas fases, né? A primeira fase é preparação e planejamento. Quando a gente vai para um processo de negociação, a gente precisa se preparar primeiro, a gente precisa reunir o máximo de informação possível, a gente precisa planejar como que a gente vai fazer essa negociação, até onde a gente pode ir, quais são os nossos objetivos. Então é importante fazer essa preparação e esse planejamento. Se a gente não fizer isso, a gente vai chegar lá e vai ser pego de surpresa. A gente precisa definir as regras básicas. Nessa fase, as partes apresentam as propostas, as exigências iniciais. Então, por exemplo, olha, a minha proposta é pagar R$1.000. A proposta do meu cliente é pagar R$900. Mais do que isso, eu não posso, menos do que... Então, você vai apresentar suas propostas ou exigências iniciais. Depois a gente passa para a parte de esclarecimentos e justificativas. Então, cada parte vai explicar ou justificar suas exigências iniciais. Então, por exemplo, eu vou dizer, olha, eu quero pagar R$900 porque eu vou pagar à vista, você não vai ter a taxa do cartão. Hoje em dia, as pessoas não estão pagando mais à vista, você vai entrar o dinheiro de forma imediata, né? Você vai vender o seu produto, já vai ter o dinheiro, é um produto que talvez não esteja vendendo tanto. Então, você vai apresentar ali suas justificativas iniciais de o que você aceitava ou não. E a outra parte vai explicar e justificar por que para ela é aceitável ou não. E aí depois a gente vai para a parte de barganha e solução de problemas, que aí entra uma fase de concessões. Olha, tá, você só pode pagar R$900. Eu estou pedindo 1.000, então eu posso te dar um desconto, que não vai chegar a R$900, mas posso te dar um desconto. Aí a outra parte vai dizer assim, não, então eu posso pagar 920. Então assim vai indo o processo de concessão para chegar num acordo. E aí a última fase, que é o fechamento e implementação, que é a formalização do acordo em si. Então, aqui entra a parte de compra efetivamente, ou a parte de assinatura de um contrato, ou pode ser um acordo informal, né? Tipo, olha, um aperto de mão, olha, acordado, é isso, vamos fazer isso. Então, esse fechamento e implementação é esse processo final de formalização do acordo. Tá? Então, essas são as principais fases de um processo de negociação, ok? E aí,
eu trouxe aqui para vocês um pouco como ter sucesso no processo de negociação. Eu já falei um pouco, né, ao longo da aula, e aí aqui eu trouxe as principais, algumas questões importantes que são relevantes para vocês entenderem esse processo de negociação e levarem em consideração isso. Primeira coisa, parar e pensar. Você precisa pensar em todas as suas alternativas, o que você aceita, o que você não aceita. A proposta que eu estou fazendo é coerente? Realmente ela pode ser aceita, pode não ser aceita? Então, você precisa fazer essa avaliação antes. Você precisa descobrir os interesses do oponente. Por exemplo, a gente sempre fala assim, é a melhor época para comprar coisas é fim de mês. Por quê? Geralmente, principalmente empresas que têm metas para cumprir, que os vendedores têm metas, eles fazem um esforço maior para fechar o negócio, para bater a meta no fim do mês. Então, a gente sempre fala assim, que fazer compras de fim de mês, você tem uma chance maior de você barganhar por conta disso. Então, é importante você descobrir quais são os interesses do seu oponente, o que ele espera para você formular o seu plano, né, para uma estratégia de chegar a um consenso nesse processo. Então, é importante você descobrir os interesses e depois você formular o seu plano, qual estratégia você vai usar, como que você vai fazer para você chegar num consenso. É importante você se colocar no lugar do outro, passar para o lado deles e entender o que eles estão esperando, o que eles aceitam, para você conseguir criar alternativas para fazer essa negociação. É importante perguntar e afirmar. Então, assim, é importante perguntar, tentar saber o que ele quer, o que ele espera, quanto ele quer, fazer essa avaliação de quais são os interesses da outra pessoa, mostrar esse interesse e aí mostrar o seu interesse também para fazer essa negociação. É importante, como eu já falei anteriormente, inventar opções para ganhar, para ver a ganho mútuo, então pensar no ganha-ganha. É importante você criar confiança mútua, então aqui você se mostrar transparente, você se mostrar apto a negociar, você precisa criar objetivos, critérios objetivos como âncora. Então, até onde eu vou? Olha, para mim o aceitável, eu só tenho R$ 900. Então, para mim o aceitável é até isso. Se eu não tiver não tiver mais do que isso, não adianta eu começar a negociar e oferecer mais do que isso. Então, você precisa ter critérios objetivos como determinantes. E é importante você criar uma ponte de ligação com o negociador, tá? Então, essas são características principais de como levar uma negociação à frente. E aí aqui eu trouxe uma frase que eu inclusive coloquei lá na nossa aula gravada no ambiente virtual, que é: conflitos às vezes são necessários porque os mesmos fazem nos levar a uma reflexão, a uma negociação, ao planejamento e à tomada de atitudes para a solução dos conflitos. Às vezes as organizações olham para os conflitos sempre com uma carga negativa, como algo ruim, mas nem sempre os conflitos são ruins. Às vezes, os conflitos eles são necessários para a gente sair daquela situação que a gente está há muito tempo, né? Para a gente começar a refletir algumas coisas. Então, às vezes, vem uma ideia nova e aí cria um conflito. Não, mas eu não vou fazer isso. E aí a gente começa a negociar e começa a fazer uma reflexão de que talvez fazer aquilo vai trazer melhorias, inclusive, para mim. Então, assim, esse processo de conflito, na maioria das vezes, ele é benéfico nesse sentido de levar uma reflexão, uma negociação, levar uma mudança organizacional que vai trazer benefícios para a organização como um todo. Então, a gente tem que olhar para os conflitos também por esse lado, e não só pelo lado negativo, tá bem? E a negociação em si, ela é uma importante ferramenta para a gente
resolver os conflitos e, inclusive, para a gente trazer mudanças nas organizações, trazer mudanças de paradigmas. Então, é muito importante que a gente tenha sempre em mente essa necessidade de negociação, de comunicação e de que os conflitos nem sempre são ruins, ok? Agora eu vou abrir o espaço aqui para dúvidas, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, pode abrir o microfone, pode perguntar, né? E eu estou à disposição para responder as dúvidas de vocês, tá? Eu não sei, Emerson, se teve alguma dúvida ao longo da apresentação, no chat? Não, até o momento nenhuma dúvida postada, mas está aberto. Se alguém tiver dúvida, vamos aproveitar a oportunidade. Ai, que bom, ninguém tem dúvida? Todo mundo entendeu 100%, hein, André? Ai, que bom, na prova, olha, todo mundo vai tirar 10 na prova. Todo mundo já conseguiu fazer o questionário online dessa aula? Ou estavam esperando a aula para fazer o questionário? Vocês acham que vai ajudar? Como que está? O pessoal é tímido, hein? Muito. Nossa, muito tímido. Pode escrever no chat se não quiser falar também. A Nadine disse que ingressou ontem. Seja bem-vinda, Nadine. Na plataforma você vai ver lá que tem algumas videoaulas. A gente vai colocar essa aula também lá. Então, se vocês, ao longo da aula, quando forem resolver as atividades, se vocês ficarem com dúvidas sobre algum assunto, se quiserem assistir de novo, a gente vai deixar as aulas sempre gravadas lá no ambiente virtual, tá? Que bom, Taine, que eu ajudei a esclarecer, né, um pouco o conteúdo. Assim, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem utilizar o fórum lá, colocarem as dúvidas, né, que o Emerson, o Paulo, o Leandro, eles estão sempre respondendo as dúvidas, né, e a gente está sempre à disposição de vocês mesmo para responder todas as dúvidas de vocês, tá? Bom, como não teve muitas dúvidas, na verdade, não teve dúvidas aqui, a gente vai começar aí, Emerson, seria bom encerrar a gravação agora dessa disciplina, e aí a gente começa a gravação da próxima para a gente disponibilizar separado nas salas de cada disciplina. Ok.